Meus cumprimentos a todos que estão assistindo. Estamos aqui para mais um programa Justiça e Direito, para nós verificarmos aqui que nem sempre o direito corresponde à justiça e a justiça brasileira pratica o direito. Como o nosso programa trata tem um foco na justiça e no direito e que se faça justiça, nós vamos interromper aquela série de programas que nós estamos fazendo sobre o federalismo para hoje falarmos um pouco de dois temas importantes que estão para a decisão do Supremo Tribunal Federal. Algumas decisões tomadas que estão sujeitas a uma revisão e outras decisões que deverão ser ainda tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, ou quando este vídeo for para o ar, provavelmente já estejam, já tenha havido uma manifestação do Supremo Tribunal Federal. É a questão da prisão preventiva. Nós verificamos aí praticamente um conflito de ideias, de pensamento, de decisões de dois ministros do Supremo Tribunal Federal. Evidentemente, essa interpretação da prisão em flagrante e o relaxamento da prisão preventiva, não flagrante, mas da prisão preventiva, vamos focar aqui, preenche alguns requisitos. Nós verificamos que um ministro parece que tomou por base um dispositivo da Constituição e o outro ministro valeu-se de outro dispositivo agora através de uma reforma mais recente. O que carece de maior atenção, me parece, é que toda interpretação ela requer as técnicas de interpretação, a técnica gramatical, o texto, o significado de cada palavra, uma interpretação histórica, uma interpretação lógico-sistemática envolvendo mais os dispositivos correspondentes na Constituição e mesmo uma interpretação teleológica. Se nós verificarmos e utilizarmos de todas as técnicas de interpretação, nós vamos verificar que, em hipótese alguma, esse bandido perigoso que foi solto por ordem de um ministro e depois tendo uma outra interpretação de outro ministro do Supremo Tribunal Federal, jamais ele poderia ser posto em liberdade. Por quê? Porque se o texto mais recente permitiria deveria ter uma decisão do Supremo num determinado prazo curto, e se esse prazo prescreveu, isso seria para bandidos de menor potencial criminoso, bandidos que não preenchem os outros requisitos previstos no Código de Processo Penal, que verdadeiramente iriam proibir, afastar essa hipótese da liberdade que foi concedida. Por quê? Porque o Código preenche, nesse caso, a prisão preventiva preenche todos os requisitos que estão no Código, a periculosidade, o perigo dele poder fugir, o risco à sociedade, perigos até à ordem econômica. Então, todos esses dispositivos estão previstos e facultam a prisão preventiva que não poderia ser relaxada. E, de fato, realmente, após a liberdade, ele fugiu, que é um dos requisitos que proíbe que se dê a um homem desse uma liberdade provisória ou uma liberdade através de um habeas corpus. Então, quando nós aplicaríamos o novo texto? Isto sim, se ele está preso ilegalmente, com abuso de poder, ele não oferece nenhum perigo conforme esses requisitos que facultam a prisão preventiva, e se ele não oferecesse nenhum desses riscos, então poder-se-ia dar a liberdade. Mas não é o caso
que nós acabamos de verificar. Então, me parece que não deveria ser visto apenas um dispositivo mais recente, mas deveria haver uma interpretação sistemática com outros dispositivos para a tomada de uma decisão. Uma outra questão que nós temos no Supremo Tribunal, que deverá chegar ao Supremo Tribunal Federal e que envolve os políticos, é a questão da reeleição para a Câmara, reeleição para o Senado da mesa diretora. Ora, o texto do artigo 57, parágrafo 4º da Constituição Federal do Brasil, ele é muito claro, ele proíbe, ele não permite a recondução. E não permite essa recondução, mesmo que seja em legislatura diferente. Acabou uma legislatura, vai começar outra, eles argumentam que não há aqui uma reeleição, é eleição porque é uma nova legislatura. Eu acho que nem na mesma e nem na outra legislatura. Aqui também nós devemos nos valer das interpretações, das técnicas de interpretação, qual é a finalidade, a intenção do legislador, quer dizer, uma interpretação teleológica, para nós vermos que realmente a questão era proibir uma recondução, como pretende agora o presidente do Senado. Querem fazer até uma emenda para modificar, o que é um absurdo, e nós vamos fazer uma emenda para cada legislatura, conforme quem vá assumir esses postos e quem será eleito para a mesa diretora de um órgão do Poder Legislativo. Então, nós podemos até colocar alguma questão. Bom, e se aquele que pretende, ele ocupou um cargo, mas ele não ocupou esse cargo ocupou como substituto ou sucessor do presidente. Então, ele poderá pleitear e dizer que é uma eleição, não é uma recondução, e nós poderíamos utilizar aqui até a ideia que é colocada na Constituição dos Estados Unidos. Lá nós temos a eleição para o chefe do executivo e permite mais uma reeleição, permite dois períodos, 2 termos de mandato de 4 anos, e depois nunca mais. É o que deveria ocorrer aqui no Brasil. Foi eleito e reeleito imediatamente, jamais ele poderia ser candidato, mesmo que ele se afastasse e retornasse, mesmo que não fosse uma eleição imediata. Essa é a ideia que nós temos nessas constituições. Mas lá nos Estados Unidos, o que nos interessa neste momento é analisar o que ocorre com o executivo. Lá permite 2 termos, mas se alguém que ocupa o cargo de presidente da República no lugar de outro que foi eleito para essa função, se ele exerceu essa função menos da metade, então não é considerado uma eleição, ele tem o direito a uma eleição e uma reeleição. Se ele ocupou o cargo mais da metade, ele só tem direito a mais uma recondução, quer dizer, ele tem o direito a um termo, porque ele já exerceu mais da metade do outro mandato. Nós poderíamos aplicar isso aqui também, embora não seja para recondução, para reeleição, se o senador ocupou um mandato tampão, menos da metade do período, que é de 2 anos, então ele teria direito a uma eleição e não seria considerado uma recondução. Se ele exerceu por mais de um ano, que é mais da metade do período para o qual é eleito o presidente do Senado, então ele não teria o direito à recondução, porque ele já exerceu mais da metade. Não está escrito, mas seria uma interpretação, e me parece que já existe um precedente aqui no Brasil sobre essa matéria. Então é assim que nós deveríamos interpretar, não cada um como bem entender, nós devemos ter uma uniformidade de interpretação. É verdade que muitos falam, e até certo ponto
É verdade que é o Supremo Tribunal Federal que tem que dizer o que é a Constituição, dar a palavra final. Ele tem o direito até de errar por último, mas um erro natural, né? Então o Supremo diz o que é a Constituição, mas também não pode dizer que a Constituição é um tijolo ou um paralelepípedo. Ele tem que obedecer todas as técnicas de interpretação, além dessas que nós falamos, também a hierarquia das normas. Ele tem seus limites para obedecer, para poder fazer justiça. Nós verificamos aí constantemente o Supremo se intrometer em questões políticas. Nós já tivemos no passado vários ministros que falaram: a questão política, o Supremo não deve se imiscuir. Ele deverá devolver e falar: vocês resolvem internamente, interna corporis, essas questões políticas e não se intrometer. E é verdade também que muitos partidos pequenos que perdem no parlamento, eles acabam indo para o Supremo Tribunal Federal, judicializando questões políticas. Mas essa deveria ser a resposta do Supremo: vocês resolvem internamente. Mas o Supremo não. Ele procura decidir questões políticas e vai mais além. Não é só isso. E não é também essa quantidade de processos de judicialização da política que são enviados. Eles também têm um ativismo que extrapola aquelas necessidades para se fazer justiça. É o famoso ativismo judicial. É por isso que nós temos já algumas manifestações que chamam de decisões estúpidas, que essas autoridades, tanto de qualquer poder, quando tomam essas atitudes ou pretendem algo que já está expresso, claro, na Constituição, eles são chamados até de estúpidos. Eu digo até que eles elevam os seus sentimentos, o seu orgulho, a sua vaidade ao paroxismo e extrapolam. E eu costumo dar um termo, aliás, além dessas designações que são feitas, eles são capazes de transformar, na verdade, a Constituição, praticar não um direito adquirido, muitas vezes a corrupção adquirida, porque às vezes a lei é feita às vezes para beneficiar certos grupos, são imorais, e aí se fala em direito adquirido e nós ficamos naquele limite: é direito adquirido ou é uma corrupção adquirida? Nós chegamos a esse ponto com relação à nossa mais alta corte, que deve merecer o nosso respeito. E aquela ginástica mental que se faz, eu costumo chamar, que muitas vezes, para dar uma interpretação ou opor uma interpretação a outro ministro, eles praticam na realidade uma acrobacia jurídico-mental para provar o improvável. É uma acrobacia jurídico-mental com aquelas exposições repetitivas de 40 páginas para não dizer nada, para querer provar o improvável. E a gente diz que aquelas manobras todas que são mencionadas, então é essa acrobacia jurídico-mental para provar o improvável. E no fim acabam fazendo injustiça. Bem, a nossa ideia aqui hoje era comentar rapidamente, porque o nosso tempo é limitado, sobre essas duas questões que envolvem agora o poder legislativo e o poder judiciário, a mais alta corte, que é a questão da recondução para a mesa do Senado, que não deve existir, porque é clara a Constituição, e nem mesmo poderá existir numa legislatura seguinte. A ideia é não permitir essa recondução ou um mandato longo como presidente da mesa. E a prisão preventiva, se um dispositivo pode permitir, o outro proíbe, porque o elemento é perigoso, ele põe a sociedade em risco, pode pôr testemunha, a sociedade em risco, compromete o processo, como já está comprometendo, porque ele fugiu. Então, nesses casos,
de bandidos. Nessas condições, ele tem que ficar com a prisão preventiva decretada, que é para maior segurança jurídica e segurança da sociedade. Então, e o outro dispositivo fica sem aplicação? Não. Ao tratar-se de uma pessoa que está com a prisão preventiva decretada, passou o prazo estabelecido na lei, que é um prazo curto, não houve uma renovação da prisão em flagrante, então e ele não preenche os requisitos que facultam a prisão preventiva, quer dizer, não é um elemento perigoso, então aí sim deve-se relaxar a prisão. Então essas hipóteses devem ser estudadas com carinho, obedecendo às técnicas de interpretação da Constituição, para que se possa fazer do direito justiça e na justiça se praticar o direito, que é o nosso programa.